explicando por que os nossos maiores youtubers anti-burgueses são burgueses. Aí, galera, vazou, hein? Porão do Luigi é o Chateau de Versalhes. Vamos ver aí a matériazinha do Spotnix. Inclusive, tem um react muito bom aqui no canal, de muito tempo atrás. É o gaiofato do Antigo Testamentaço, né? É o gaiofato da citação E no princípio não havia nada, que é com o Rodrigo Inhanes, em que a gente analisa também um vídeo do Spotnix em que ela fala sobre a União Soviética. O link tá aqui pra você assistir e é bom demais. E é bom demais porque tá o Rodrigo, que é simplesmente um dos melhores seres humanos da Terra. Vamos aí ver então. Por que os nossos maiores youtubers anti-burgueses são burgueses? Você deve ter aprendido isso na escola. Na Idade Média surgiram as classes sociais. Pode parar por aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado aí pela aula de hoje. Foi ótimo. Eu gostei muito. Valeu a todo mundo que começou aqui. Encerramos a live por hoje, tá bom? Ó, já era, tá bom? Classe social? Não, antes da Idade Média? Patrícios e plebeus? Não existia não, pô. Só da Idade Média. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu! Now the world don't move. A partir de uma hierarquia estabelecida com base na posse de terra e no poder militar. Essa hierarquia era composta por 3 grandes grupos. Não era só por isso, né? Não era só baseada na posse de terra e na hierarquia militar. Você também tem a participação da sociedade eclesiástica muito forte aí. E não é só na posse de terra. A terra, ela tem um valor muito grande para a sociedade medieval. Isso é claro e é evidente. E o poder da movimentação dos cavaleiros, da nobreza também é muito grande. Mas todo esse reconhecimento também era advindo da tradição que era formada a partir dessa nobreza, tá? Então é um processo histórico, né? É um processo que não começa na Idade Média e nem nada do gênero. A nobreza, o clero e os camponeses. Se você não dormia na sala de aula, também aprendeu que esse período foi marcado por uma organização de trabalho predominantemente rural. E já tá escapando ao fato de que existiam membros do comércio, né, que eram atuantes, eram muito pequenos, né, mas essa ascensão, a partir do século XI, da formação do patriciado urbano, que vai ser o conjunto das classes burguesas que vai conseguir acumular esses recursos mediante o seu atravessamento na produção rural, vai formar uma nova classe social que vai progressivamente, ao longo do processo histórico, se engolir num grande processo de concorrência e de destruição pela dominação econômica. Mas talvez você não saiba, ou não tenha prestado atenção nesse pequeno detalhe. Algumas coisas bem peculiares aconteceram no século XI, alterando os rumos da história. Primeiro, um período de aquecimento incomum, conhecido como período quente medieval. Sim, o mundo começou a esquentar, o que permitiu o cultivo de safras em espaços antes muito frios para a agricultura, aumentando as áreas cultiváveis da Europa medieval. Isso daí é sempre aquele papo de que é um movimento natural que acaba... Eu vou continuar tudo e depois... Pois, graças a esse movimento, rolou também um aumento na criação de animais, acompanhado de 1. Melhorias das técnicas agrícolas, como a introdução do arado de aveica, e 2. Novos sistemas de irrigação. E tudo isso possibilitou o quê? Sim, mais comida na mesa. E não foi uma mudança pequena. Mais comida na mesa, mais ou menos, né? Esse processo de mudança climática, ele tá relacionado de alguma maneira a esse incremento da produtividade, mas isso também tá ligado à forma de como a produção vai ser redistribuída, porque nessa época começa a se imperar a lógica de mercados e que vai ter a participação dessa burguesia, desse patriciado, e que vai afetar a maneira de como essa alimentação ela era distribuída. Porque vale lembrar que os camponeses, apesar de conseguirem ter mais recursos na colheita, eles não têm acesso a uma melhor alimentação necessariamente, né? Você tem uma ampliação demográfica que vai se dar, porque as condições de vida melhoram um pouco, e isso vai acabar mais tarde, né, causando até um outro tipo de problema que vai ser ocasionado pelas chuvas de 1315 a 1317, que vai destruir todas as colheitas e plantações e que vai jogar a Europa mais uma vez em uma crise profunda. Mas o desenvolvimento do comércio na Europa medieval não está relacionado meramente a um fenômeno climático ou à natureza, mas está relacionado também a como esses novos comerciantes que estão atuando nas cidades vão passar a organizar o fluxo comercial da produção agrícola, o que vai dar inclusive para eles um tipo de poder econômico e político que vai se configurar na sua aliança com a nobreza. Entre 900 e 1300, graças ao aumento da produtividade do homem medieval, a população europeia dobrou de tamanho. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque essa explosão populacional acabou incentivando inúmeros camponeses, à base da pirâmide social, a arriscarem uma vida nova, mais livre, num lugar praticamente esquecido desde o fim do Império Romano, as cidades.
Essa massa de imigrantes passou a morar em cidades mercantis, conhecidas como burgos, como Londres, Veneza e Paris. Aqui vale também a consideração importante de que a gente tem a história de alguns camponeses que conseguem, né, ascender na vida econômica e comercial, mas é uma parcela muito pequena. Esse período que a gente chama de período feudo-burguês, que é esse período que compreende aí do século XI até o século XIII, é o período que a gente vai ver a formação, né, e a consolidação da dinâmica da economia mercantil, sendo ela o setor da economia dominante. Apesar de não ser ela, nesse primeiro momento, que vai carregar o maior tipo de poder e importância política, começa a se ver que esse tipo de domínio nessas áreas torna-se muito importante para poder financiar outras atividades, como, por exemplo, as operações militares das monarquias, como, por exemplo, a construção das igrejas, como, por exemplo, toda essa dinâmica que vai estar relacionada ao desenvolvimento, sobretudo, da economia monetária, né? Do novo processo de circulação monetário que acontecia nesse período. Só que aí tem uma questão que é importante, que é o seguinte, tal qual é no capitalismo, esses camponeses que muitas vezes conseguiam ascender de vida e tudo mais, é uma parcela muito pequena, porque a grande maioria deles era arruinado pelo fato de que não detinha dos mesmos contatos e da mesma possibilidade concreta de se sobrepor aos seus demais concorrentes. É um período que no livro do José Luiz Romero, o livro que eu mostrei, esse aqui, montando uma aula sobre formação histórica do capitalismo. Aqui, ó. Esse livro aqui do José Luiz Romero, ele debate isso muito bem. Ele debate que é um período justamente em que há uma configuração social muito caótica mesmo. Muito maluca, assim, as coisas estão acontecendo de maneira muito intensa. Então muita gente enriquece muito rápido, vai pra crise muito rápido, você tem guerras que acontecem o tempo todo, e toda essa dinâmica vai fortalecer e favorecer, é claro, aqueles que eram os membros das grandes burguesias, aqueles que vão conseguir se consolidar como comerciantes alinhados à nobreza, alinhados ao rei, alinhados a essa política e essa economia mercantil de maior sobrepujância, que inclusive vai levar à formação do quê? Das grandes navegações, que vai levar à formação do processo de expansão do território comercial que era ocupado pelos membros da burguesia, pelos representantes da burguesia. Tipo o que acontece agora, Pedro Cerdeira? Tipo o que acontece agora. Olha só. Aliás, vem da França a origem dessa palavra. Bourgeoisie. Os moradores dos burgos eram chamados de bourgeois. Nós o conhecemos pelo malfadado nome de burgueses. Malfadado nome, né? Malfadado, porque, meu Deus, tadinho. Nada mais, nada menos do que os habitantes das cidades. Não. Porque dentro da formação histórica das cidades, no período feudo-burguês, você tem a formação de um patriciado urbano, a formação de estratos dessa burguesia que vão deter direitos especiais em relação às demais camadas da população. Não existia igualdade jurídica para os habitantes da cidade. O patriciado urbano, a burguesia urbana, ela tinha direito de abertura de comércio, ela tinha o direito de presidir tribunais, ela tinha o direito de propor leis econômicas que regulamentariam a sua atividade mercantil. Um cara que trabalhava como, por exemplo, um vendedor desse burguês, ou um jornaleiro, né, que era aquela categoria de pessoas que vendiam sua força de trabalho para trabalhar nas corporações de ofício, não tinham essa opção. Não tinham essa opção. Vai ter ali um aprendiz que vai virar mestre, aí vai conseguir vai ter um vendedor que... Não, tem, né? Porque até o relógio parado acerta 2 vezes. Você não pode pegar um elemento da exceção e utilizar ele como uma regra histórica para poder explicar um processo. Isso é burro. Se os feudos sobreviviam do poder do senhor feudal, os burgos eram governados por uma classe de mercadores chamada burguesia. A burguesia era formada essencialmente por comerciantes e artesãos. Mas aqui também, o último destaque, pra eu parar de interromper um pouco, é de lembrar que não existia, essas sociedades, elas não estavam em completo isolamento umas das outras. Vai depender muito de cada circunstância. Ali naquela faixa que compreende a Liga Hanseática, que tá ali no norte, né, Londres, Flandres, e atravessa todo o meio da Europa ali até a região de Veneza, é uma região, por exemplo, em que essa relação entre mercadores e a nobreza feudal era muito mais ativa. Não é à toa que durante esse processo da formação de uma economia burguesa, a gente vai perceber que a nobreza começa a ver cada vez mais com ameaça essa ascensão econômica burguesa e vai ela mesma começar a aderir a costumes e elementos da burguesia. E a burguesia, retroativamente, também adere a costumes da nobreza. Por quê? Porque se entende como grupos de uma classe dominante. Nem miserável, nem nobre. Ela é a origem do que nós chamamos de classe média. Caralho, muito ruim, velho. Muito ruim, mano. Muito ruim. Você vai colocar, então, que o pequeno lojista, né? O pequeno burguês que tem ali a sua padaria tem o mesmo poder político de barganha que o cara que é dono da panificadora Quero Pica.
Da panificadora Primo Rico. Pô, você já ouviu o lema da panificadora Primo Rico? Todo mundo quer comer seu pãozinho de manhã. Todo mundo quer comer o pãozinho da panificadora. Todo mundo. Qual que é o recado? Todo mundo quer comer seu pãozinho de manhã. Perfeito. Se você jogar no Google, você descobrirá que esse período é conhecido como Renascimento Comercial. Conforme o comércio se desenvolvia nos burgos, os burgueses foram aumentando a sua influência e desafiando o status dos senhores feudais. Algo extremamente importante para a derrubada do feudalismo. Ó, derrubada do feudalismo, ó. Caiu o feudalismo aqui. Até abriu o código aqui de programação. Gente, isso mostra como esses vídeos de história desses canais são muito mal feitos. Quando você coloca que há uma derrubada do feudalismo, você precisa colocar isso em termos. Por quê? Porque a sociedade feudal, ela se manteve sob um modus operandi mais ou menos parecido até a Revolução Francesa. O modo de produção dominante, que era o modo de produção feudal, ele vai ser substituído pelo capitalismo comercial. Mas as dinâmicas e as relações sociais que existiam durante aquele período se mantêm. Elas se mantêm. Senão a gente não aprenderia na própria escola dos 3 estamentos, da sociedade estamental e blá 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 blá. Tá ligado? É exatamente por isso que, desde o princípio, os burgueses foram difamados. Ai, tadinho! Aristocratas e senhores Ai. feudais em crise saíram por aí espalhando que eles eram gananciosos, mercenários, desrespeitosos com a tradição, incultos e até hereges. Mas é claro, porra! É claro, porque eles estão formando uma nova classe social. Uma classe social que, apesar de ter as referências na nobreza, ter essas referências históricas mais anteriores, eles vão estar demarcando um novo tipo de sociedade. Um novo tipo de forma de ver o mundo. É claro que aquela tradição nobre, aquela tradição reacionária que é construída no conservadorismo das tradições, vai olhar pra isso e falar, caralho, moleque, olha esses filha da puta aí. E tinha essa ideia mesmo. Eles eram chamados de mercenários, porque eram preocupados com o dinheiro, eram preocupados com a lógica do lucro, eram preocupados com a lógica dos mercados, algo que não era presente dentro da estrutura geral do feudalismo. Olha que conteúdinho desonesto, olha que conteúdinho safado, porque isso não é mentira, mas você precisa explicar. E outra coisa pra falar aí pra galera que produziu esse roteiro horrível, é dizer que durante as crises famélicas que acometiam a Europa no período feudo-burguês, a gente tem relatos de mercadores, de grandes cidades, estocando alimento para poder fazer especulação de preço. Isso acontece na crise de fome causada pela peste negra em 1347 e acontece na crise causada pela colheita, pela crise das chuvas de 1315 a 1317. A classe média já nasceu caluniada. Tadinha. Proibidos de possuir terra Não é ou classe média. exercer cargos públicos, inúmeros judeus se dedicaram à atividade comercial nos burgos. Associados a toda essa propaganda antiburguesa, esses judeus testemunharam o desabrochar de um período indispensável para a propagação do antissemitismo na Europa. Um preconceito tão poderoso que atravessaria os séculos até a ascensão de um bigodudo austríaco genocida. Cara, é inacreditável, velho. O antissemitismo é uma parada que acontece contra o povo judeu na Europa desde antes desse processo. Desde antes. E vale lembrar aqui que boa parte das ideologias que vão gerar um fenômeno, né, social, político, como esse filha da aqui, está orientada sob a lógica daquilo que a própria burguesia comercial construiu, que é a lógica colonialista. Porque o nazifascismo é uma ideologia que tem como raiz de pensamento e operação fundamental o colonialismo. A ideia de olhar para um outro povo como um povo rebaixado, um povo inferior, um povo que merece a escravização, que merece a exploração. O que é isso, se não a própria lógica do colonialismo? E o colonialismo foi um método, uma forma fundamental para que as classes dominantes europeias que estavam envolvidas no processo de desenvolvimento comercial pudessem expandir seus mercados para além dos seus próprios territórios. Isso significa invadir os lugares a partir das cruzadas, a partir das grandes navegações, a partir do neocolonialismo. Não fecha lé com cré. Quem leu O Mercador de Veneza sabe disso. Na peça, Shakespeare desenvolve um personagem Os mesmos chamado criadores do Shylock, musical. um agiota judeu, avarento e ganancioso, que empresta dinheiro a Antônio, o mercador de Veneza. Os mesmos criadores de Aprendi no Musical, veio aí, aprendi com Shakespeare. Sob a condição de que, caso o empréstimo não seja pago no prazo combinado, dará a ele o direito de 1 libra de carne do corpo de Antônio como garantia. Shylock é um personagem ambíguo e complexo. Por um lado, pode ser encarado como um sujeito sovina e até vingativo.
por outro, é Al um Pacino humano, foda. vítima do preconceito por ser judeu em uma Veneza predominantemente cristã. No final da Idade Média, judeus como Shylock assumiram todo o preconceito associado à burguesia. Mas apesar de toda a propaganda negativa, a verdade é que os burgueses contribuíram de diferentes formas para o mundo, criando instituições políticas que evoluíram anos mais tarde na democracia e nos direitos humanos, Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que é isso, velho? Ó, vamos lá. Quando a gente tá falando do processo de formação das burguesias, é importante que a gente entenda que existem diferentes estratos da burguesia que são formados nesse período feudo-burguês. Então a gente tem, nessa virada da Idade Média pra Idade Moderna, a formação de um destacamento de burgueses, que vai ser um destacamento da burguesia que vai estar muito associada ao antigo regime. Era a chamada nobreza de toga, né? Era a nobreza que havia sido consolidada como nobreza, porque comprou títulos, porque conseguiu essa aprovação das estruturas tradicionais de poder da Idade Média. Isso que a moça tá falando, né, da classe média, da burguesia ter moldado a democracia e os direitos humanos, é completamente anacrônico e tá errado. E tá errado historicamente, porque o que a gente entende como Estado democrático de direito burguês, que vai, né, eu imagino que ela esteja falando isso, que vai criar a França, que vai criar a Inglaterra, blá blá blá, também atua sob a perspectiva da garantia dessa ideia de direitos humanos, de democracia, para uma classe específica, para a classe de proprietários, para a classe de pessoas que detinham propriedade privada. Isso tanto na perspectiva comercial, mas principalmente na perspectiva industrial. Então, quando a gente vê esse tipo de aproximação, a gente perde esse fio histórico. Porque os nobres também patrocinavam arte e cultura. A burguesia patrocinava arte e cultura. Porque fica parecendo que é tipo uma contraposição da civilização e da barbárie, né? Enquanto a nobreza e não sei o que era a barbárie, blá 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 blá, a burguesia trazia a civilidade, a cultura, a democracia. Meu amigo, você quer falar de estabelecimento da democracia num país, por exemplo, como os Estados Unidos, em que essa democracia era calcada e baseada no processo de segregação racial promovido pela escravidão? Ou a gente pode falar também, né, da gloriosa Inglaterra, né, com a sua democracia burguesa parlamentar, pujante e forte, e que tinha as workhouses, instituições que eram criadas para poder prender pessoas que estavam vadiando na rua e colocar elas para trabalhar, trabalhadores que não tinham direito ao voto. Tá ligado? Você vai falar do estabelecimento da democracia, dos direitos humanos franceses, enquanto a gente tem um processo de libertação no Haiti que é contraposto, que é atacado por todas as potências dessa dita democracia, sabe? Não, pô. O iluminismo é um outro movimento, é uma outra coisa que tem o seu nascimento dentro do seio da burguesia, mas não é esse processo, porque a mulher deu um pulo, pô. Ela foi o Jardel Gregório dos Santos na argumentação histórica. Ela deu um salto triplo na argumentação histórica. Patrocinando arte e cultura, produzindo inovação tecnológica e aumentando a educação na Europa. Claro que nem tudo foram flores. A ascensão dos burgueses também gerou uma série de arranca-rabos com a nobreza, que se sentia ameaçada pelo acúmulo de poder econômico da nobreza, e político dessa nova não toda a classe. nobreza. E esses conflitos geraram alguns episódios bastante sangrentos. O mais conhecido deles, com impacto profundo na forma como enxergamos o mundo até hoje, Revolução Francesa. a Revolução Francesa. Olha aí, gente. Olha que bagulho mal feito. Quando o alemão Karl Marx escreveu sua teoria já no século XIX, o mundo definitivamente era protagonizado pelos burgueses. As cidades, com as suas fábricas e instituições políticas, estavam no centro do mundo. Já tinha até metrô em Londres. Tava no centro do mundo porque os caras obrigaram todo mundo, né? Mas Marx colabora um pouquinho para mudar o conceito sobre eles. Para Marx, com algumas nuances entre uma e outra coisa, a sociedade é dividida majoritariamente em duas classes. A dos burgueses, agora mais do que a classe média, os donos dos meios de produção, e dos proletários, os seus assalariados. Marx via os proletários como uma classe oprimida e explorada, entregue a um exaustivo trabalho. Ó, aqui é importante, o Marx não via nada. Não era a opinião do Marx. O Marx é fundador da ciência histórica. O Marx é fundador da ciência histórica. Aquilo que ele tá chegando à conclusão, sobretudo depois da escritura do Capital, que é o momento realmente ali que aquilo ali ganha uma concretude muito maior, porque o Manifesto Comunista, apesar de ser o texto que inaugura essa proposição, é nas obras posteriores ao Manifesto que isso ganha uma concretude científica. Ganha uma concretude científica no ponto da análise. O Marx, ele não via os proletários como explorados. Os proletários eram explorados. Porque era isso que a verdade daquele mundo trazia. Essa era a verdade.
Isso era um fato. Isso era uma realidade. Não importa o que você queira dizer, não importa a sua opinião, não importa qual é a sua perspectiva, se você acha isso certo ou errado, se você concorda ou se você discorda. Isto é um fato. Isto é um fato. E o Marx chegou a essa conclusão. Industrial, com pouco poder ou controle sobre a própria vida, e uma imensa dificuldade em satisfazer suas necessidades básicas de alimentação, abrigo e vestuário. A palavra não foi escolhida por acaso. Proletário tem a sua origem no latim proletarius, o cidadão romano pobre que tinha tão poucos bens que a única contribuição para o Estado era seu papel como pai de família. Ou seja, para o Estado não, porque o Estado é uma invenção nacional moderna. Você não pode dizer que o papel do proletário, que vai dar origem ao termo, que é um termo romano, é o de servir ao Estado. Não é de servir ao Estado, é de gerar trabalhadores para garantir a continuidade do sistema de exploração, para garantir a continuidade da existência da extração do mais valor do trabalho que é retirado dessas pessoas. Não é servir ao Estado, né? Essa entidade fantasmagórica e abstrata. O Estado está sob domínio de quem? Tá ligado? Como produtor de filhos, a sua prole. Havia uma massa indiscutível de proletários miseráveis na Inglaterra vitoriana. Marx previa que um certo... Não, Marx não previa nada. Marx não era o cara do... Lembra daquele cara do soletrando, do pânico? Que era o mentalizei, que mentalizava os soletramentos. Soletramentos? Mentalizei. Marx, o vidente. Marx, cola aí pra nós, hein? Qual vai ser a bet hoje no Mengudo? Qual vai ser a bet no Tricas? Solta a bet. momento, a classe dos proletários se uniria para derrubar a classe da burguesia, tomando o poder sobre os meios de produção, no ápice do que os marxistas chamam de luta de classes. No ápice do que os marxistas chamam de luta de classes, não, minha querida. Não. O que o Marx vai definir como a luta de classes é justamente aquilo que é o motor da história. Porque, igual eu falei ali no bagulho no vídeo sobre a Nakba, né? Quando a gente para analisar o papel da memória e o papel do passado dentro do nosso presente, a gente consegue entender o quanto que essa historicidade, o quanto que esse passado que permanece no presente, ele é algo que está relacionado a uma força, a um tecido social que ultrapassa a própria existência da minha vida humana, da sua vida humana, da vida humana de qualquer pessoa. Qual que é esse princípio? É o princípio da luta que é colocada dentro da realidade histórica de uma classe detentora de propriedade e de uma classe não detentora de propriedade. De uma classe que se coloca como dominante e uma classe que vai ser dominada pela classe dominante. E isso vai variar de tempos em tempos, né? Patrícios e plebeus, senhores feudais e servos, burguesia e proletariado. Se você não prestou atenção suficiente no que o seu professor dizia, aparentemente, meios de produção é o nome que a gente dá aos recursos utilizados para produzir bens e serviços, como máquinas, ferramentas, equipamentos, matérias-primas e outros elementos necessários para a produção. Na verdade, são as estruturas que garantem essa produção. Então, a gente pode considerar, por exemplo, o meio de produção como uma fábrica, um aplicativo, o algoritmo de um aplicativo, tudo aquilo que seja possibilitado de se entrar, né, na relação da produção mercantil. Marx teve um impacto profundo na organização política de inúmeros países nas décadas seguintes à publicação de seus escritos. Mas só entre nós, a visão marxista de um mundo dividido majoritariamente por duas classes sociais, no século XXI, simplista para dizer o mínimo. Não é simplista, né? É que você precisa entender que isso não está relacionado à forma de como as pessoas detêm renda ou detêm seus ganhos. Isso está relacionado à forma de como essa estrutura produtiva está articulada e está montada dentro da atualidade. E é a mesma estrutura. A gente tem proletário, tem camponês, tem pequena burguesia, tem trabalhadores lumpen proletariado, você tem outras subcategorias. Não é isso, tipo, pá. Não é isso. A gente poderia definir esse pá, essa divisão bem mais dualista, no sentido de detentores de propriedade e não detentores da propriedade. Gente, no que isso é diferente hoje em dia? Desde que o Capital foi publicado, o mundo viu a emergência de novas classes sociais e relações de trabalho. Isso para não falar da ascensão dos direitos trabalhistas e do estado de bem-estar social.
Não, acendeu, do nada, tal qual uma grande fantasmagoria, tal qual um fantasma, tal qual um discurso, né? Não é como se o estado de bem-estar social tivesse surgido, por exemplo, justamente da pressão que foi exercida no contexto da luta de classes, dentro de uma certa panorama histórico. Não é como se essas relações de trabalho e a forma de como elas se posicionam na realidade não fossem justamente uma posição construída a partir da luta de classes, a partir desses conflitos e da maneira de como o Estado da classe dominante vai lidar com essas questões. Houve uma mudança na natureza da propriedade, com o progresso da propriedade intelectual, dos serviços, da internet e do mercado de ações. Não. A dinâmica da detenção da propriedade continua sendo majoritariamente a mesma. Essa propriedade privada da patente, por exemplo, é um tipo de regulamentação da propriedade que impede que o Brasil possa, por exemplo, desenvolver uma vacina a partir da quebra da patente do que é desenvolvido na Pfizer. Qual que é a diferença? A diferença é que o meio de produção, esse meio de produção intelectual, esse acúmulo de conhecimento, ele vai servir para poder viabilizar a produção de alguma determinada coisa. E ela falando do mercado de ações. O mercado de ações existe na Bolsa de Valores de Londres, por exemplo, desde o século XIX. A crise de 1873, que é a primeira Grande Depressão, é uma crise que é causada também por aspectos relacionados à financiarização da economia. Hoje em dia a gente tem esse papel muito mais ativo, ainda que a gente não possa sempre falar que é o capitalismo, a diferença entre capitalismo financeiro e capitalismo industrial. Isso não existe, isso é bobagem. A verdade é que o mundo contemporâneo abriga relações de poder muito mais complexas e fragmentadas do que o século XIX. Mesmo a importância dos meios de produção não é igual. Hoje, empresas bem-sucedidas podem operar no mundo inteiro, sem possuir os ativos físicos que oferecem aos consumidores. Olha que legal, né? Uma empresa que vai deter o controle, por exemplo, e que vai impactar diretamente na forma de como as propriedades estão sendo arrematadas e compradas. Para você aí que não sabe, o Airbnb é uma empresa que tem muita roupa suja, viu? Mas é muita roupa suja. Inclusive, ele é proibido em várias cidades, porque ele favorece o processo de especulação imobiliária. Ele favorece o processo de gentrificação dos bairros, que é o aumento do custo de vida naquela região. É um tipo de projeto econômico que faz com que a propriedade imobiliária se concentre na mão de cada vez menos pessoas para que elas possam, ao deter essas propriedades, alugar elas por preços exorbitantes para turistas que vão pagar mais do que a pessoa que mora naquela região. Então, quando a gente vê esses prédios novos, tudo subindo aí, né, no centro aqui de São Paulo, tal, esses apartamentos de 27 a 32 metros quadrados, gente, uma parte considerável desses apartamentos pertencem a fundos de banco, pertencem a poucos proprietários. É uma concentração da propriedade, velho. Concentração. Uma companhia de transporte urbano... Pô, vai se fuder, né, velho? Porra, não dá nem vontade de continuar, velho. Não dá nem vontade de continuar. Porque se eu for ter que falar de cada empresa, vai ser foda, né? A Uber, a precarização do trabalho, as jornadas exaustivas, a falta de segurança. Não existe nenhum tipo de recurso. A propriedade privada que tá constituída no quê? Tá constituída no controle do algoritmo daquela empresa, mas que tá constituída também no beneficiamento, por exemplo, de grandes agências de locação de carro que vão deter aquele monte de carro e que vão ser os atravessadores daquela relação comercial, que vão alugar carros para os trabalhadores, que não vão ter nem mais o carro, vão ter só aquela propriedade fantasma, alugada. Vai me falar que isso não é uma relação direta na forma de como está constituído o poder da luta de classes? O poder daqueles detentores e os não detentores da propriedade privada? Faça-me o favor. Avaliado em bilhões de dólares, pode não ter um único veículo próprio. Uma loja pode atingir centenas de milhares de vendas de produtos por dia, sem ter um único produto em estoque. Tudo isso seria impensável na... O nome disso é atravessador, e esse tipo de atravessamento já existia na época da Inglaterra vitoriana. Porque você tem a ação de grandes mercadores, né, de grandes pessoas que detêm as maiores ofertas de produtos, que serão revendedores desses produtos para os pequenos lojistas. É um atravessador, igualzinho. Inglaterra vitoriana. É que não tem aplicativo. Com uma relação de trabalho tão vaga e fragmentada, Pelo em amor muitos de casos Deus, não há velho. sequer nem meios de produção para serem tomados numa hipotética revolução proletária. É porque a galera acha que meio de produção é só terra e só fábrica. E não é isso, né? É tudo aquilo que viabiliza o processo produtivo. O que é o processo produtivo? É o processo que insere aquela dinâmica dentro da relação da produção mercantil capitalista. É aquilo que é capaz de produzir mercadorias. E mercadorias não são só coisas, né? Não são só objetos coisificados. Objetos
palpáveis. A mercadoria tá, por exemplo, na forma de como a gente utiliza as redes sociais e produz e trabalha para as plataformas, gerando dados de consumo, porque isso de alguma maneira vai ser utilizado para poder te vender um negócio novo. Além disso, se proletários paupérrimos, quase sem qualquer direito, formavam uma grande massa de trabalhadores no século XIX, entregues a um trabalho braçal em fábricas de ricos industriais, não dá para dizer o mesmo no século XXI. Nesse momento, a classe média é a maior classe social do mundo. Como escreveu o sueco Hans Rosling, em termos de renda, a humanidade saiu, nas últimas décadas, de um gráfico de camelo para de um dromedário. Tem gente que pode até torcer o nariz para isso, mas a verdade é que nós estamos enriquecendo. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. As camadas da proletarização são cada vez mais intensas e cada vez mais fortes, marcadas pela destruição das relações de trabalho. Pelo amor de Deus, nós quem, né? Nós quem? Um assalariado, mesmo um operário, é considerado melhor remunerado hoje do que em qualquer momento da história. Ah, isso significa que a gente tá ganhando bem, né? Agora, faz o exercício aí. O quanto que da nossa riqueza hoje está concentrada na mão de poucas pessoas? Pra ajudar o Spotnix a fazer essa pesquisa mequetrefe aí, tá? De graça. Nos anos 70, nos anos 80, ali no momento em que o avanço neoliberal volta a acontecer, a diferença salarial de um CEO e de um trabalhador sindicalizado era mais ou menos de 30 para 1. De 30 ou 50 para 1. Não lembro agora exatamente qual que é esse número. Hoje em dia, esse valor é mais de 200 vezes. 200 vezes. Fontes sobre isso, Gerard Dumenil e Dominique Levy, A Crise do Neoliberalismo. Isso não é um detalhe nas relações de trabalho. Eu arrisco dizer que para a maior parcela de quem é assalariado, o que é considerado justo ou injusto no seu status como trabalhador não é a posição binária entre ser o dono da empresa ou seu empregado contratado, mas a qualidade da sua remuneração e das condições apresentadas no ambiente de trabalho. Então pronto, a gente já pode tirar dessa conclusão que o poder de compra do salário do Brasil, por exemplo, tem caído já faz muitos anos. As condições de trabalho que são apresentadas para os grandes estratos da classe trabalhadora são cada vez piores, cada vez menos segurança de trabalho, menos segurança jurídica. A reforma trabalhista veio aí para isso, né? Ela veio aí para isso. Até Por mais que a gente possa se iludir, né, muitas vezes de que o motorista da Uber ou não sei o que ganha mais do que um trabalhador, não sei o que, a gente tem que lembrar que essas jornadas de trabalho são jornadas muito intensas e que não tem nenhum tipo de seguridade social. Se o cara quebrar a perna por qualquer razão, ele não dirige. Se o cara quebrar o dedo porque ele fez sei lá o quê, ele não dirige. Ele não consegue, ou ele vai ter que dirigir de dedo quebrado. Ele tem que pagar o aluguel do carro, tem que pagar o volume de gasolina. porque no Brasil, boa parte dos empregadores são donos de pequenos negócios. Que canalha, velho. Mas, mano, uma porção gigantesca. Vamos ver Na aqui. última pesquisa publicada sobre esse assunto pelo Sebrae, ainda na década Em 2013, passada, velho. quase 2/3 dos donos de negócio no Brasil estavam catalogados como baixa renda. Ou seja, viviam até 2 salários mínimos por mês. Desses, uma larga parcela empregava funcionários e 1/3 trabalhava mais de 45 horas por semana. Não se engane, esse é um retrato muito representativo dos donos dos meios de produção no Brasil. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira vestida de verdade. Porque pequenos lojistas, a galera que tem seus pequenos negócios, muitas vezes trabalham muito mais horas do que os funcionários que eles contratam mesmo. Existe mesmo. Falando de pequenos negócios, porque tem a tarefa administrativa, logística, de organização, blá, 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 que essa pessoa não consegue contratar alguém, pagar alguém para poder cumprir. Não consegue, porque é muita coisa, porque é muito custo. Não dá. Então, muitas vezes, se trabalha mesmo a isso. Trabalha mesmo assim. Só que, olha só que coisa, né? Por que o Spotnix pegou um dado de 2013? Por que ele não pegou um dado, por exemplo, para analisar qual que é o nível de renda dos PJs hoje no Brasil? Porque mais de 80% dos CNPJs cadastrados no Brasil, que são de mês, tem um funcionário só, que é a própria pessoa que abriu o PJ. Porque ela vai prestar um serviço, vai fazer um trampo, vai fazer alguma coisa que não tem mais carteira assinada. É só PJ. Você que tá ouvindo a live sabe disso. Você que tá vendo esse corte sabe disso. O quanto você já trabalhou em vários lugares, já prestou serviço e que você não tem nenhum tipo de seguridade porque você vai emitir um PJ. O PJ é aquilo que vai te ver como empresa e não mais como trabalhador. Então, na dinâmica do mercado, da livre concorrência, você só tá disputando lugar com outros mercadores, com outros grupos. E já era, tá ligado? É só isso. É literalmente só isso.
Porque o cara que é comerciante, o cara que é dono de um mercadinho, ele não é dono do meio de produção. Aí ele vai estar sempre impactado pela presença de um atravessador, do grande mercado, do grande produtor, que vende pra ele, que coloca e impõe condições a ele que ele tem que seguir pra poder continuar seu negócio. Ou vocês acham que quando a Coca-Cola oferece uma geladeira dela, ela não exige também que lá dentro tenham produtos Coca-Cola pra que ela possa fornecer aquela geladeira com desconto? Há bem Malandro é mais o gato. identidade de grupo entre o dono de uma pequena empresa que vive com o que lucra e um empregado que vive de 2 salários mínimos do que entre esse mesmo empregado e um CEO de um banco. Na verdade não existe, né? Porque o pequeno comerciante, ele vai sempre se ver, e essa é parte do processo da lógica de aburguesamento da classe trabalhadora. Ele vai sempre tentar se ver dentro de um espectro em que ele se pareça com um membro da classe dominante, e não o contrário. Não é à toa que dentro dessa lógica do pequeno lojista, do trabalhador autônomo e blá blá blá, existe esse receio, esse medo da proletarização, essa necessidade de diferenciação. Por quê? Porque a ideologia neoliberal é a ideologia que vende essa ideia de que é mais interessante ele estar próximo desses estratos de cima do que dos estratos de baixo. Ambos são assalariados, contratados por um empregador. Mas esse é um status bem menos importante para eles do que a distância entre seus salários. Vou além. Também há bem mais identidade de grupo entre o CEO de um banco, um assalariado, e os sócios multimilionários do banco que ele trabalha. É evidente que, mais do que ninguém, super ricos, como sócios de um banco, possuem poder e influência e são capazes de provocar grandes mudanças no planeta, muitas vezes negativas, de uma forma que mesmo um CEO muito rico jamais conseguirá. Ela tá achando que o CEO não é o proprietário da empresa? Mano, isso é um vídeo do Pablo Marçal, velho. É a única explicação. Mas, felizmente, nós vivemos num mundo bem mais descentralizado que no passado. O século XXI não é um livro ditado por uma classe poderosa especial, mas não. uma carroça que avança numa estrada esburacada, com interrupções e Olha a visão de história como progresso infinito da humanidade. Não é tocado por uma classe grande. Dá licença, velho. Olha as americanas. Olha o agronegócio. Olha os bancos. Olha as instituições financeiras. Olha as empresas de tecnologia. Vai se fuder, velho. deslizes, puxada por diferentes grupos de pressão. Mesmo membros de grupos historicamente marginalizados, pretos, mulheres, imigrantes, podem ascender socialmente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu conheço meu tio Juca, que lá em uma bolinha virou gerente. Porra, pelo amor de Deus, cara. Olha esse discurso. Claro que não é algo ordinário, banal, mas diferente do que acontecia no passado, hoje mesmo um garoto pobre da periferia pode ganhar a vida trabalhando do... Nem fudendo que eles vão usar o Whindersson Nunes, velho. Nem fudendo que eles vão usar o Whindersson Nunes como exemplo, velho. Próprio quarto. E não, eu não tô dizendo que basta se esforçar para enriquecer, ou que todas as pessoas têm acesso às mesmas oportunidades. É evidente que nós temos desafios imensos pela frente. Parece final de redação do Enem, né? Quando o aluno chegou naquele momento que ele não tem mais o que escrever, ele fala: é evidente que problemas candentes em relação às propostas colocadas nesse momento são fundamentais para a compreensão da totalidade dos eventos que cercam essas estruturas, de maneira que a gente possa articular e pensar novos elementos para poder conduzir esse problema a uma situação de seguridade e de resolução que possa afirmar o nosso compromisso com o fim dos problemas. Para acabar o problema, eu sou a favor do fim do problema. Para acabar com os problemas, seja bem-vindo ao programa Acabou o Problema, em que os seus problemas irão acabar a partir do programa Acabou o Problema. E a desigualdade é um deles. Mas no passado, por toda a nossa história, o destino das pessoas era decretado pelo sangue. Porque agora não é, né? Porque agora não é, dona Spotnix. Não é como se o destino econômico do Brasil estivesse na mão de meia dúzia de pessoas que saem impunes por crimes cometidos em casos como de Brumadinho, de Mariana, do Rio Grande do Sul, do Nordeste em 2019, das chuvas em Petrópolis, das chuvas em São Paulo, da perseguição aos indígenas, da perseguição aos movimentos de camponeses, da precarização da força de trabalho, da opressão a movimentos culturais, da opressão a movimentos sociais, em toda uma dinâmica de exploração, né? Não é como se isso acontecesse até os dias de hoje, né? Ainda bem que não acontece mais, né? Ainda bem que isso ficou num passado bem distante. Você nascia pobre e morria pobre. Hoje é possível mudar a nossa história
mesmo ligando uma câmera. Vender o curso, claro, né? Independente do Não, claro que dá, pô. Olha aí. Você pode mudar a sua história só ligando a câmera. E eu vou dizer que você pode mudar a sua história sem nem precisar ligar a câmera. Você pode mudar a sua história e a compreensão de como você percebe o mundo assinando as aulas do curso básico de História de Formação Política. Os links estão aqui embaixo. Tem História do Brasil, História da Palestina, História Geral, tem curso de formação marxista, tem um monte de conteúdo que está sendo produzido por lá e que você pode também acessar por somente R$10,90 por mês. Não deixa de conferir aqui embaixo, o link está na descrição. que você pense sobre essas pessoas já não são mais proletárias. Nenhuma delas hoje sequer dependem do YouTube para sobreviver. Todas têm empresa constituída, algumas com centenas de funcionários. Há toda uma indústria impulsionada por essas pessoas. Só a JK tem uma fortuna que pode chegar aos 50 milhões de reais. Beleza, vamos falar dos 10 exemplos que existem pra gente poder vender esse conto de palhaço, né? Vamos lá. Ou seja, dinheiro suficiente para viver de renda para sempre. Felipe Neto é sócio fundador de uma agência com centenas de funcionários e capacidade de faturar dezenas de milhões de reais por ano. Mesmo que ele não juntasse mais um centavo à sua fortuna pessoal, daqui para frente poderia viver com mais de 10 salários mínimos todo mês, literalmente. Ai, que legal! Que legal! Nossa, que mensagem bacana, né? De acumulação. Nossa, que legal! Centenas de anos. Sem precisar trabalhar nunca mais. Mas, apesar desse Ué, deu 2 exemplos? 3, contando o Whindersson? 3 exemplos? cenário confortável, eu aposto que você já viu alguns desses youtubers nos últimos anos, e não só eles, questionando o acúmulo de capital, ou até mesmo jogando no mar a carteirinha de membro da burguesia. Será que ela tá falando de alguém? Gente, vocês sentiram que isso é uma indireta? Vocês acham que isso é uma indireta? Joguei minha carteirinha de burguês fora, né? Não, parabéns, parabéns. Esse nível de roteiro e de explicação é o mesmo tipo de argumentação que o MBL defende. De que eu sou burguês. Eu tô dentro da dinâmica social ao mesmo tempo como um trabalho autônomo. De, no máximo, pensando muito longe, pegar a burguesia. E eu não tenho nada, né? Não tenho um meio, não tenho uma loja, eu tenho um canal, mas esse canal tá sob a conduta do YouTube. É que eu não sou um funcionário do YouTube, né? O YouTube não me contrata, né? Eu presto o meu serviço. Ei, cuidado, hein, filosofia de tudo. Vai me fazer ficar milionário, hein? Obrigado pelo superchat lindo, eu te amo, obrigado. Mas a verdade é que há um sentimento de culpa injustificável nessas declarações. Nossa, quem dera fosse isso. Como se negar a riqueza possuída demonstrasse uma virtude. É por isso que esse vídeo existe. Como não você tem nada, viu aqui, velho. a ascensão Não tem nada de negar a riqueza, não tem nada de negar as boas condições. É o que eu já falei várias vezes, comunista elegante, velho. É ter os bagulho da hora, é ter uma vida legal, é você ter conforto, é você curtir as coisas. Não é você abrir mão da riqueza, não é você ficar... Eu não gosto desse papo também não, de a galera que fica, oh meu Deus, coitado de não sei o quê, pobrezinho, coitado Holândia, né? Ah, a vida... Não, porra, é saber curtir, é saber que as coisas são da hora de serem feitas. E entender também que se a gente conseguir articular um movimento de mobilização e organização da sociedade, é capaz das pessoas conseguirem ter mais condições de viver dignamente, de viver e ter o mínimo. E papo, velho. da burguesia não é um capítulo equivocado na nossa história. Pelo contrário, é o que nos arrancou do feudalismo. O que arrancou a gente do feudalismo, minha querida, foi justamente a luta de classes. A transição do feudalismo para o capitalismo enquanto modo de produção é um produto da luta de classes. A burguesia é uma classe e ela lutou naquele momento para poder construir isso. Tiago Pereira, obrigado pelo superchat, obrigado por dar dinheiro pro seu burguês favorito. Pode parecer óbvio, mas não há nada de errado em abrir uma empresa, contratar umas pessoas e enriquecer. Acredite se quiser. Não é uma questão de achar errado ou certo, não é isso. É que essa não é a realidade. Essa não deveria ser a realidade para a classe trabalhadora. Se transformar cada vez mais em empresa e ter cada vez menos segurança para poder viver. Na verdade, a história demonstrou isso repetidas vezes. O mundo é um lugar melhor com essa possibilidade à disposição. Agora, se sente culpado por ser bem-sucedido? Uma pergunta ou uma afirmação? Doe para uma ONG, apoie projetos sociais, adote uma criança. Não, tá de sacanagem, pô. Não, peraí. A menina meteu um adotar uma criança. Todo mundo quer comer seu pãozinho de manhã. Meu Deus do céu. A firmeza dessa argumentação é um oferecimento das construtoras Quero Pica.
construtora Quero Pica é a melhor construtora para você poder fundamentar e deixar bem sólida a sua argumentação liberal. A Quero Pica é responsável pelo seu projeto em diversas cidades espalhadas pelo Brasil, como por exemplo a cidade de Tilambucano, em Rondônia, Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Pau Grande, em algum outro lugar, e a cidade de Ponta Grossa, no Mato Grosso do Sul. Não deixe de conhecer os serviços da construtora Quero Pica. É só ela que você terá verdadeiras vigas de aço. Isso daí é publicidade. Use parte dessa grana para ajudar quem precisa. Tem gente que é capaz de fazer cara de nojinho depois dessa, mas nossos youtubers mais bem-sucedidos são indiscutivelmente burgueses, assim como muitos dos nossos atores e músicos. Você tá pegando uma parcela minúscula dessa galera, dessa categoria, e tá falando que todo mundo é burguês. Você tá basicamente dizendo que dá pra ser rico igual. Mano, ator e atriz que tá ouvindo esse corte, que tá vendo esse corte, sabe do perrengue que é. Tá ligado, né? Que pra que exista uma Meryl Streep, pra que exista um Tom Cruise, pra que exista uma Fernanda Montenegro, passa uma galera, parça. Uma galera que não tem dinheiro pra pagar aluguel, que não tem dinheiro pra comer, que muitas vezes não consegue trabalho, que não tem peça, que não tem obra de cultura, que não tem nada, velho. Mesmo aqueles que protestam contra a burguesia nas redes sociais. Não adianta fingir que esse é um privilégio só do Jorge Paulo Lemann ou dos donos bilionários do Google. Cá entre nós, se você ainda acredita no futuro previsto por Marx, O futuro do não Marx. existe revolução só Ó. com a tomada dos meios de produção desse pequeno grupo. Acaricia a careca. Além do mais, nenhum pudor é necessário. Engels era burguês, Trotsky, filho de um fazendeiro rico, assim como Che Guevara era bisneto do homem mais rico da América do Sul. Oxi! Que história é essa? Que história é essa, rapaz? E ela prova mais uma vez o próprio ponto, né? Não importa se você tem ou se você não tem. O que importa é qual classe você vai trair. É isso que importa. Qual classe você vai trair na luta de classes. Ho Chi Minh foi educado na França e Não é como se a França fosse dona do Vietnã, né? Mas tudo bem. Marx se casou com uma aristocrata, filha de um barão. Se serve de consolo, burgueses são indispensáveis mesmo na história da antiburguesia. Mas é claro, né? Como é que você vai ter uma história da anti-burguesia sem a burguesia, caralho? Ó, a gente vai fazer aqui um movimento de luta contra a burguesia. Burguesia? Que porra é essa, moleque? Que é isso? Sei não, mano. Só sei que é a luta aí da burguesia. Você não vai transformar o mundo num lugar melhor fingindo que a relação que você constrói com o trabalho é algo minimamente próximo a de um assalariado que trabalha de segunda a sexta-feira no chão de uma fábrica. Ninguém acredita nisso. Cara, é inacreditável. É realmente inacreditável o quanto esse vídeo é canalha. Inacreditável. O máximo que você vai conseguir com isso é transformar o mundo num lugar mais cínico. Ninguém é melhor só porque tem mais dinheiro ou porque é dono de uma fábrica. Não é, Mas, exatamente. como dizem os chineses, enriquecer é glorioso. É sobre isso e tá tudo bem. Não é sobre ser bom ou ser ruim. Não é sobre ter ou não ter. Não é sobre isso. Não é um juízo de valor. É um juízo histórico. É um juízo baseado na ciência histórica. É um juízo baseado na ciência histórica. E só. Pelo amor de Deus. Que merda de... Nossa, que merda, velho. Que merda. Que merda. Que conteúdo merda. Que negócio merda. Que bagulho horrível. Horrível, 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 medíocre, mediano, patético, patético, digno do discurso mais mastigado e senso comum possível. Possível. É inacreditável, cara. É inacreditável. É inacreditável. Se isso aí não é a prova de um projeto ideológico, eu não sei. Não sei mais, né? Não sei mais. Esquece.